Olá, meditando aqui no livro de Daniel, mais uma vez a gente pode perceber a injustiça dos homens. Quando a gente fala em justiça, muitas vezes a gente pensa em Jó, porque Jó era considerado um homem justo. Mas Daniel se encontrou numa situação equivalente à de Jó, ao ponto do rei da Babilônia colocá-lo numa situação e numa posição de destaque. Porque as qualificações que o rei procurava para um líder estavam todas voltadas para Daniel. Porém, os homens que almejavam aquele cargo, não contentes, tentaram prejudicar Daniel a qualquer custo. Ao ponto que no versículo 5 do capítulo 6 de Daniel, eles chegam num consenso que, então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então os príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram ao rei, vive, ó rei Dário, para sempre. Então, percebendo que de uma forma legítima, legal, não ia conseguir prejudicar Daniel, armaram então uma situação ao qual forçaram o rei Dário, induziram o rei Dário a proclamar um decreto que Dário devia ser adorado durante 30 dias, nem mais um outro Deus. Talvez aquela situação, Dário encheu tanto o seu ego que ficou cego e não pensou nas consequências dessa lei a qual ele tinha adorado tanto e logo em seguida decretado. Mas já aqueles homens mal intencionados sabiam que Daniel era um homem reto, um homem justo, um homem íntegro para com Deus. E que Daniel não importava-se com a sua posição, ao qual o rei o colocou, mas se importava diretamente com a vontade do seu Deus, ao qual o levou para a Babilônia, ao qual o preservou, ao qual o colocou em destaque. Mesmo tendo uma posição ao qual muitos homens almejavam, ele continuou se demonstrando dependente de Deus. Então, aqueles homens, já sabendo que o rei assinou o decreto, foram então procurar incriminar Daniel, ao ponto de vê-lo então orando ao Deus ao qual eles diziam que era Deus de Daniel, mas nós sabemos que era o Deus vivo de Israel. Então eles foram rapidamente contar para o rei Dário o que viam, que presenciaram, na verdade que já sabiam que ia presenciar. Vocês estavam aguardando o tempo, o motivo para pegar Daniel. Então o rei Dário se vê, o rei da Babilônia então se vê obrigado a cumprir com o seu decreto. O rei da Babilônia então pega, chama Daniel e com muito pesar no seu coração o lança na cova. Por que eu digo com muito pesar? Porque se a gente olha no versículo 18, então disse o rei para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Então pela manhã bem cedo levantou-se com pressa e foi-se à cova dos leões. E chegando lá, começou a chamar por Daniel. E Daniel então respondeu ao rei. Então ó rei, vive para sempre. Em Daniel 6:21. Então nós vemos aí que Daniel foi realmente alguém que não se rendeu à corrupção deste mundo, não se contaminou com aqueles falsos profetas, falsos governantes da Babilônia. E mais uma vez, mesmo
talvez humanamente falando, condenado à morte, porque talvez ele já sabendo que ele ia ser jogado, aqueles leões com certeza eu creio que não foram alimentados para que assim que Daniel caísse naquela cova, ele fosse devorado. Mas pelo contrário, ao amanhecer Daniel estava lá intacto, ileso, ao ponto de quando ele sair, e aqueles homens que haviam apontado para Daniel foram jogados lá com seus familiares, foram devorados antes de chegar no chão. Então, que isso aqui serve de lição, que a gente não venha a nos dobrar perante os homens, com medo dos homens, mas que a gente possa permanecer fiel a Deus, independente da posição que Deus nos tem colocado. Seja para a faxina em algum lugar, ou seja para administrar uma empresa. Se a gente tenha ou um setor, ou um departamento, que a gente sempre tenha a convicção de que tudo é por Ele e para Ele são todas as coisas. Que Deus nos abençoe, que a gente possa sempre estar pedindo para Deus sabedoria, para que a gente não venha cair nas tentações deste mundo, mas que a gente venha ser que nem Daniel, fiel, independente das consequências, porque o nosso objetivo nessa terra, como peregrinos, como passageiros que aguardam o céu, o reino dos céus, a gente vem agradar o nosso Senhor, o nosso Rei, o Rei Jeová, o Rei Jesus, ao qual nós assim nos identificamos. Que Deus vos abençoe, e se você também compartilha desse pensamento, divulga esse vídeo, para que outras pessoas possam também entender que Deus está no controle de todas as situações. Deus vos abençoe, em nome de Jesus.